O budismo tem sido, durante muitos séculos, a tradição espiritual dominante em muitas zonas da Ásia, incluindo os países da Indochina, bem como Sri Lanka, Nepal, Tibete, China, Coreia e Japão. Tal como o hinduísmo na Índia, o budismo tem tido uma forte influência na vida cultural, intelectual e artística destes países. Ao contrário do hinduísmo, no entanto, o budismo regressa a um único fundador, Siddhartha Gautama, o chamado Buda histórico. Viveu na Índia nos meados do século 6 a.C., durante o extraordinário período que viu o nascimento de tantos gênios espirituais e filosóficos: Confúcio e Lao Tzu na China, Zaratustra na Pérsia, Pitágoras e Heráclito na Grécia. Se o perfume do hinduísmo é mitológico e ritualista, o do budismo é definitivamente psicológico. Buda não estava interessado em satisfazer a curiosidade humana acerca da origem do mundo, a natureza do divino ou questões semelhantes. Estava exclusivamente preocupado com a situação humana, com o sofrimento e frustrações dos seres humanos. A sua doutrina não era, portanto, de tipo metafísico, mas de psicoterapia. Ele assinalou a origem das frustrações humanas e a maneira de as ultrapassar, tomando para este fim os conceitos indianos tradicionais de Maya, Karma, Nirvana e etc., e conferindo-lhes uma interpretação psicológica fresca, dinâmica e diretamente relevante. Depois da morte do Buda, o budismo desenvolveu-se em duas escolas principais, a Hinayana e a Mahayana. A Hinayana, ou Pequeno Veículo, é uma escola ortodoxa que se agarra à letra aos ensinamentos de Buda, enquanto a Mahayana, ou Grande Veículo, mostra uma atitude mais flexível, acreditando que o espírito da doutrina é mais importante que a sua formulação original. A escola Hinayana estabeleceu-se no Ceilão, Birmânia e Tailândia, ao passo que a Mahayana se difundiu pelo Nepal, Tibete, China e Japão, e tornou-se, porventura, a mais importante das duas escolas. Na própria Índia, o budismo foi absorvido, depois de muitos séculos, pelo flexível e assimilador hinduísmo, e o Buda foi por fim adotado como uma encarnação do multifacetado Deus Vishnu. À medida que o budismo mahayano se espalhava pela Ásia, entrou em contato com povos de muitas culturas e diferentes mentalidades, que interpretavam a doutrina de Buda do seu próprio ponto de vista, elaborando muitos dos pontos sutis detalhadamente e juntando as suas próprias ideias originais. Desta maneira, mantiveram o budismo vivo ao longo dos séculos e desenvolveram filosofias altamente sofisticadas com profundos discernimentos psicológicos. Apesar do alto nível intelectual destas filosofias, o budismo mahayano nunca se perde num pensamento especulativo obstinado. Como sempre no misticismo oriental, o intelecto é visto meramente como meio de aclarar o caminho para a experiência mística direta, que os budistas designam por despertar. A essência desta experiência é ultrapassar o mundo das distinções e oposições intelectuais para alcançar o mundo de Acíntia, o ininteligível, onde a realidade surge como plenitude, indivisa e indiferenciada. Isto foi experienciado uma noite por Siddhartha Gautama, depois de 7 anos de ardorosa disciplina na floresta. Sentado em meditação profunda debaixo
da celebrada árvore Bodhi, a árvore da iluminação interior, obteve subitamente a final e definitiva clarificação de todas as suas buscas e dúvidas no ato de despertar insuperável, completo, que o tornou o Buda, ou seja, o desperto. Para o mundo oriental, a imagem do Buda no estado de meditação é tão significativa como a imagem de Cristo crucificado para o Ocidente, e inspirou inúmeros artistas por toda a Ásia, que criaram magníficas esculturas de Budas meditativos. De acordo com a tradição budista, o Buda foi para o Parque de Veados de Benares, imediatamente a seguir ao seu despertar para pregar a sua doutrina aos eremitas, seus antigos companheiros. Expressou-a na celebrada forma das 4 nobres verdades, uma apresentação compacta da doutrina essencial, que não é diferente das afirmações de um médico, que identifica primeiro a causa da doença da humanidade, depois afirma que a doença pode ser curada e, por fim, prescreve o remédio. A primeira nobre verdade afirma a característica emergente da situação humana, dukkha, que é sofrimento e frustração. Esta frustração advém da nossa dificuldade de enfrentar o fato básico da vida, que tudo o que nos rodeia é provisório e transitório. Todas as coisas aparecem e desaparecem, disse o Buda, e a noção que o movimento e a mudança são características básicas da natureza está na origem do budismo. O sofrimento aparece, na perspectiva budista, sempre que resistimos ao fluir da vida e tentamos agarrar-nos a formas fixas que são todas maia, sejam coisas, acontecimentos, pessoas ou ideias. Esta doutrina do provisório inclui também a noção que não existe ego, nenhuma personalidade, que seja o assunto persistente das nossas múltiplas experiências. O budismo sustenta que a noção de uma personalidade individual separada é uma ilusão, outra forma de Maya, um conceito intelectual que não tem realidade. Fixar-se a este conceito conduz à frustração idêntica à aderência a qualquer outra categoria fixa de pensamento. A segunda nobre verdade diz respeito à causa do sofrimento, Trishna, que é pegajoso ou ávido. É a sofreguidão fútil da vida, baseada num ponto de vista errado, que é chamado avidya, ou ignorância, na filosofia budista. Fora desta ignorância, dividimos o mundo aprendido em coisas individuais e separadas, e assim intentamos confinar as formas fluídas da realidade em categorias fixas criadas pelo espírito. Enquanto esta visão prevalecer, estamos condenados a sentir frustração atrás de frustração, tentando agarrar-nos às coisas que consideramos firmes e persistentes, mas que de fato são transitórias e em transformação permanente. Somos apanhados num círculo vicioso em que cada ação gera outra ação e a resposta a cada pergunta invoca novas questões. Este círculo vicioso é conhecido no budismo como samsara, a curva de nascimento e morte, e é guiado por karma, a infindável corrente de causa e efeito. A terceira nobre verdade afirma que o sofrimento e frustração podem ter fim. É possível ultrapassar o círculo vicioso de samsara para nos libertarmos da sujeição de karma e atingir um estado de total libertação chamado nirvana. Neste estado, as falsas noções de uma personalidade separada desaparecerão para sempre, e a unidade da vida torna-se uma sensação constante.
Nirvana é o equivalente de moksha na filosofia hindu, e sendo um estado de consciencialização para além de todos os conceitos intelectuais. Requer maior desenvolvimento. Atingir o Nirvana é alcançar o despertar ou o estado de Buda. A quarta nobre verdade é a prescrição de Buda para acabar com o sofrimento. A oitava via para o autodesenvolvimento que conduz ao estado de Buda. As duas primeiras seções desta via, como já foi mencionado, relacionam-se com o olhar e conhecer corretos, isto é, com claro discernimento da situação humana, que é necessariamente o ponto de partida. As 4 seções seguintes dizem respeito à normatização do bom proceder. Apresentam as regras para o modo de vida budista, que é um meio caminho entre opostos. As 2 últimas seções tratam da consciencialização e medição corretas, descrevendo a experiência mística concreta da realidade que é, no fundo, o objetivo a atingir. Buda não desenvolveu a sua doutrina num sistema filosófico consistente. Encarava como um meio para alcançar o conhecimento. As suas afirmações acerca do mundo limitavam-se a enfatizar a inconstância de todas as coisas. Insistia na liberdade relativamente à autoridade espiritual, incluindo a sua, dizendo que apenas podia mostrar o caminho para o estado de Buda e que era da responsabilidade de cada indivíduo seguir este caminho até o fim pelos seus próprios esforços. As últimas palavras de Buda, no seu leito de morte, são características da sua visão do mundo e da sua atitude como mestre. A decadência é inerente a todas as coisas compostas. Concluindo, prossigam com diligência. Nos primeiros séculos após a morte de Buda, efetuaram-se vários grandes conselhos pelos monges dirigentes da ordem budista, nos quais todos os ensinamentos foram recitados em voz alta, por forma a eliminar diferenças na interpretação. No quarto destes conselhos, que ocorreu na ilha do Ceilão, Sri Lanka, no século I d.C., a doutrina memorizada, que tinha sido transmitida oralmente durante mais de 500 anos, foi pela primeira vez registrada por escrito. Este registro, feito na linguagem Pali, é conhecido como Cânon Pali, formando a base da escola ortodoxa Hinayana. A escola Mahayana, por outro lado, baseia-se em alguns sutras, escrituras bastante volumosas escritas em sânscrito, 100 ou 200 anos mais tarde, e que expõem os ensinamentos de Buda de uma forma muito mais elaborada e sutil que o Cânon Pali. A escola Mahayana designa a si própria o grande veículo do budismo, já que oferece aos seus seguidores uma grande variedade de métodos ou meios eficientes para que seja possível atingir o estado de Buda. Estes métodos vão desde doutrinas que dão especial relevo à fé religiosa nos ensinamentos de Buda, a elaboradas filosofias, envolvendo conceitos que muito se assemelham aos empregues pelo moderno pensamento científico. O primeiro comentador da doutrina Mahayana e um dos maiores pensadores entre os patriarcas budistas foi Ashvagosha, que viveu por volta de século I d.C. Explicitou os conceitos fundamentais do budismo mahayano, em particular os que se relacionam com a omnisciência budista, num pequeno livro, intitulado O Despertar da Fé. Este texto é extremamente belo e lúcido, que faz lembrar em muitos aspectos o Bhagavad Gita, constitui o primeiro tratado representativo da doutrina Mahayana, uma autoridade
para todas as escolas desta filosofia. É provável a forte influência de Ashwagosha e Nagarjuna, o mais intelectual filósofo Mahayana, que utilizava uma dialética bastante sofisticada para mostrar as limitações de todos os conceitos da realidade. Através de brilhantes argumentos, demolia as proposições metafísicas do seu tempo, demonstrando que a realidade, em última análise, não pode ser aprendida com conceitos ou ideias. Assim, atribui-lhe a designação sunyata, o vácuo, ou vazio, um termo equivalente ao tatata, de Ashwagosha, ou unidade, quando se reconhece a futilidade do modo conceptual de pensar. A realidade é sentida como uma unidade pura. A asserção de Nagarjuna de que a natureza essencial da realidade é o vazio está longe de ser nihilista, caráter que quase sempre lhe é atribuído. Significa simplesmente que todos os conceitos formados pela mente humana acerca da realidade são, em última análise, vazios. Realidade ou vazio não são por si só estados destituídos de consciência, mas sim a própria fonte de toda a vida e a essência de todas as coisas. Estes aspectos do budismo Mahayana refletem o seu caráter intelectual e especulativo. Este é, no entanto, apenas um dos pontos de vista do budismo. Completamente, existe a consciência religiosa budista que envolve a fé, o amor e a compaixão. A verdadeira sabedoria, Bodhi, é vista no budismo Mahayana como sendo composta por dois elementos, a que D.T. Suzuki chamou os dois pilares que suportam o grande edifício do budismo. São Prajna, que é a sabedoria transcendente ou inteligência intuitiva, e Karuna, que é o amor e compaixão. Da mesma forma, a natureza essencial de todas as coisas é descrita no budismo Mahayana, não apenas por termos abstratos e metafísicos, como omnisciência e vazio, mas também pelo termo Dharmakaya, o corpo do ser, o qual descreve a realidade tal como ela surge à consciência religiosa budista. Dharmakaya é semelhante ao termo Brahman no hinduísmo. Está impregnado em todas as coisas materiais do universo, estando também presente na mente humana, como Bodhi, a verdadeira sabedoria. É assim, simultaneamente espiritual e material. A ênfase no amor e compaixão como partes essenciais do conhecimento encontrou a sua mais forte expressão no idealismo Bodhisattva, um dos característicos desenvolvimentos do budismo Mahayana. Bodhisattva é um ser humano altamente evoluído, a um passo de se tornar Buda, alguém que não procura sabedoria apenas para si, mas que se devotou a ajudar outros seres humanos a atingirem o estado de Buda antes que alcance o Nirvana. A origem desta ideia reside na decisão de Buda, apresentada na tradição budista como uma decisão consciente, mas de modo nenhum fácil, de não atingir apenas o Nirvana, mas de voltar ao mundo para mostrar a todos os seres humanos o caminho da salvação. O ideal, Bodhisattva, é também consistente com a doutrina budista do não-ego, porque não existindo a noção de personalidade individual, a ideia de um ser que atinge o Nirvana sozinho não faz sentido. A fé finalmente é enfatizada na denominada escola da terra pura do budismo Mahayana. A base desta escola é a doutrina budista, de que a natureza original de todos os seres humanos é a do próprio Buda, e afirma
que para se atingir o Nirvana ou a Terra pura, é apenas necessário ter fé nessa natureza original. O culminar do budismo, de acordo com muitos autores, foi alcançado na escola Avatamsaka, que se baseia no sutra com o mesmo nome. Este sutra é encarado como o núcleo do budismo Mahayana e é louvado por Suzuki nas entusiásticas palavras. Quanto ao Sutra Avatamsaka, é na realidade o culminar do pensamento, sentimento e experiência budista. Para mim, nenhuma literatura no mundo se aproxima da grandiosidade de concepção, da intensidade de sentimentos e da gigantesca escala de composição como é alcançado neste sutra. É a fonte eterna da vida, a qual nenhum espírito religioso sedento ou pouco satisfeito voltará às costas. Foi este sutra que mais estimulou os espíritos chineses e japoneses quando o budismo Mahayana se espalhou pela Ásia. O contraste entre os chineses e os japoneses, por um lado, e os indianos, por outro, é tão grande que se diz representarem dois polos do espírito humano. Enquanto que os primeiros são práticos, pragmáticos e com uma mentalidade sociável, os últimos são imaginativos, metafísicos e transcendentais. Quando os filósofos chineses e japoneses iniciaram a tradução e interpretação do Avatamsaka, uma das maiores escrituras produzidas pelo gênio religioso indiano, os dois polos combinaram-se para formar uma nova unidade dinâmica, cujo resultado foi a filosofia Wang Yen, na China, e a filosofia Kegon, no Japão. Estas constituem, de acordo com Suzuki, o expoente máximo do pensamento budista que se desenvolveu no Extremo Oriente durante os últimos 2000 anos. O tema principal do Avatamsaka é a unidade e interrelação de todas as coisas e acontecimentos, concepção que não é apenas a própria essência da visão do mundo oriental, mas também um dos elementos básicos da visão do mundo emergente da física moderna. Ver-se-á, portanto, que o Sutra Avatamsaka, antigo texto religioso, oferece os mais impressionantes paralelos com os modelos e teorias da física moderna.